Bem, vou pedir a ajuda do Israel para tentar pôr o máximo de som aqui no meu microfone, já que a voz não está a ajudar muito. Eu ando aqui à base de pastilhas para a afonia. Descobri ontem que parece que a dose diária são 6 pastilhas. Eu ontem acabei com uma cartela, portanto, estou mais ou menos ali no limite, não é? Meus queridos, eu gostava de vos falar um bocadinho essa manhã sobre a Palavra de Deus, mas antes de olharmos para o texto que é proposto, eu queria vos fazer uma pergunta. Alguma vez já receberam uma carta lá em casa que não era para si, era para outra pessoa, e ficaram curiosos para saber o que tinha lá dentro? Já, não já? Vá! A gente até mexe assim e vê, epá, parece que tem um cartão. Só eu que fiz isso alguma vez. Sabem, eu confesso, de vez em quando fico mesmo mortinho de vontade de saber o que está escrito ali dentro. É verdade. A verdade é que eu tenho que fazer uma confissão. Eu de vez em quando leio cartas alheias. É verdade, faço mesmo isso. Faço até com alguma frequência. E digo mais, ao longo de todo esse ano, eu quero convidar-vos a olharmos e cuscar a correspondência alheia. É isso que vamos fazer. Ao que parece, ao longo desse ano, vamos olhar a carta de Paulo para Timóteo. Diz a Alice. Mas é verdade, Alice. Era uma carta escrita de uma pessoa para outra, não era para uma igreja. E nós andamos aqui a cuscar. Mas elas são importantes para nós. É por isso que lá está. E é mesmo isso que nós vamos fazer. Vamos ver toda uma série ao longo desse ano na primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje vamos começar com os 2 primeiros versículos desta carta. Sabem? Essa carta foi escrita há muitos anos atrás. Se nós formos mesmo exatos, foi escrita há quase 2000 anos atrás, no ano 64 depois de Cristo. É uma carta muito importante. Faz parte de uma série de 3 cartas chamadas cartas pastorais. Que sim, eram cartas para uma pessoa específica. Pessoas que tinham a tarefa de cuidar da igreja. Eram líderes. Eram pessoas que tinham a função de liderar. E essa carta foi escrita por Paulo a Timóteo. E essa carta, ela vai nos dizer algo fantástico, porque Timóteo era um jovenzinho que tinha a função de liderar uma igreja muito importante. A igreja de... Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja tão grande e tão problemática que também tem uma carta própria só para ela, não é? O apóstolo Paulo teve que escrever. Aliás, se os irmãos conhecerem bem a história de Éfeso, foi assim. Lá no capítulo 19, o próprio apóstolo Paulo, capítulo 19 de Atos, está bem? O próprio apóstolo Paulo foi quem fundou a igreja de Éfeso. Depois de fazer isso, ele chama aqueles que eram a liderança da igreja e diz, olha, tenham cuidado, porque vão se levantar aqui muitos falsos mestres. Vão levantar pessoas aqui e vão tentar levar vocês para outro lado, porque era uma igreja importante, num lugar importante. Quando Paulo está preso em Roma, ele ouve falar que aquilo está mesmo complicado e escreve a carta aos Efésios, juntamente com Timóteo, que estava com ele na prisão nessa altura. E escreve essa carta a mandar e a dizer, ei, eu vos alertei, vocês estão aí a deixar pessoas levantarem aí no meio que não deviam. Existem lobos vorazes aí pelo meio, cuidado. Agora, ele vai escrever essa carta a Timóteo, dizendo exatamente, Timóteo, cuida da igreja e tem cuidado, porque lá eles estão cheios de falsos ensinos e eles precisam cortar isso. E sabem o que eu acho curioso? Lembram as 7 cartas à igreja lá em Apocalipse? As igrejas... O próprio Jesus manda João escrever. Ele escreve uma carta a Éfeso. E ele diz, no capítulo 2 do Apocalipse, vocês pesaram, mediram e venceram, expulsaram os falsos apóstolos. E eu acho fantástico, parece que as cartas funcionaram. Então a carta que nós vamos olhar hoje é uma carta que tem valor para nós, para pesarmos e medirmos aquilo que vamos ouvindo na nossa vida.
Então, eu gostava mesmo que os irmãos tivessem muita atenção para aquilo que vamos ler. Portanto, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim na tradução que tenho aqui em mãos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Deus e Pai, eis aqui um pequeno trecho da Tua palavra lida. Eu te peço que nessa manhã fales a Tua igreja. Deus, hoje de uma forma especial, eu não tenho voz. Que seja a Tua voz a falar através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de nós olharmos para esse contexto específico, o que é que está aqui a se passar? Portanto, Paulo acaba de sair da sua prisão em Roma, juntamente com Timóteo, e estão a caminho da Macedônia. Ok? E nisso que eles estão a caminho da Macedônia, ele quer passar por Éfeso para ver exatamente como é que eles estavam a se sair com os tais falsos mestres. Só que o assunto na Macedônia torna-se tão urgente que Paulo diz: olha, Timóteo, vai tu para Éfeso, eu vou avançar para a Macedônia e daqui a pouco eu vou te encontrar. Só que quando ele chega na Macedônia, ele percebe que as coisas vão demorar mais do que ele gostava. E então ele escreve uma carta a Timóteo para dizer: olha, enquanto eu não chegar, vai agindo dessa forma. Trabalha nessa área específica. Age desta maneira com essas pessoas. Porque assim tu vais conseguir ir trabalhando a igreja enquanto eu não chego. Esse era o objetivo de Paulo. Isso era o que ele fez. E isso está muito claro depois, se quiserem ler o capítulo 3 dessa carta, nos versículos 14 e 15, ele vai dizer isso. Mas a minha ideia hoje é olharmos para os dois personagens principais dessa carta. Portanto, o remetente e o destinatário. É assim que se chama ainda, não é, irmã Graça? Que trabalhou no CTTs, ainda é assim. Remetente, destinatário. Eu confesso, eu sou terrível. Quando eu vou mandar uma carta, eu nunca sei qual é na parte de cima, qual é na parte de baixo. Eu sempre vou à pessoa do CTT e digo: desculpa lá, onde é? E ele diz, eu vou para o canto: é aqui mesmo, não é? Porque eu sempre me engano. Mas vamos lá olhar o remetente e o destinatário. Portanto, o remetente, a pessoa que escreveu, o autor, acertei dessa vez, é o apóstolo Paulo. É assim que ele vai, pelo menos, se apresentar. Então, quem é esse tal apóstolo Paulo? Será o Paulo de Atos? Ou outro? Depois da introdução que eu dei, é óbvio que é o apóstolo Paulo, não é? Mas sabem, ao longo dos últimos 400 anos, os teólogos querem refutar essa ideia. Dizem que é um outro Paulo qualquer. Mais uma vez, falsos mestres a se levantarem. Meus queridos, a Bíblia é clara. Estamos a falar de Paulo de Tarso, que se apresenta aqui de uma forma muito única. Ele diz: apóstolo de Jesus Cristo. E permitam-me uma pausa, antes de falar de Paulo, falar sobre apóstolos. Quem são os apóstolos? E reparem, estou a falar quem são e não quem eram. Curioso. A gente já ouviu tanto sobre isso e ainda pairam tantas dúvidas na nossa cabeça. Aliás, é verdade. Tanto naquele tempo quanto hoje em dia, muitos homens e mulheres dizem que são apóstolos. Aliás, eu agora descobri, pastor, que tem pastores, apóstolos e tem uma nova nomenclatura. Acima desses estão os patriarcas. A seguir devem vir semideuses. Eu não sei o que pode vir depois. Mas sabem, vamos lá clarificar biblicamente quem são ou quem pode ser chamado de apóstolo. Pode ser? Então, primeiramente, vamos dizer que a palavra apóstolo quer dizer enviado. Aquele que é enviado, aquele que é mandatado. Okay? Aquele que recebe uma ordem e vai falar no nome de outra pessoa. É quase que um embaixador. Mas, para ser apóstolo, de acordo com a palavra de Deus, eles precisam cumprir pelo menos, existem outras coisas, mas pelo menos 3 requisitos que a gente já vai dirimir as dúvidas todas. O primeiro requisito está em Atos capítulo 9, versículo 15. Diz que eles precisam ser explicitamente escolhidos pelo Espírito Santo e chamados pelo próprio Jesus.
escolhidos pelo Espírito Santo para essa tarefa, chamados pelo próprio Jesus. Só por aí, acho que a gente já acabou de eliminar talvez uns 1.000 ou 2.000 apóstolos que a gente tem ouvido falar. Escolhidos pelo Espírito Santo, chamados pelo próprio Jesus, a coisa já vai mais complicado. Depois, lá em Atos 2:43 ou 2 Coríntios 12:12, diz que eles também têm que ter a capacidade de realizar sinais e maravilhas, milagres. Ups. E o terceiro requisito, base, existem outros, é que eles têm que ter sido testemunha ocular do Cristo ressurreto. Está lá em 1 Coríntios 9:1. Deixa-me perguntar mais uma vez, quem são os apóstolos? São os 12, Paulo e, no caso, Matias, depois. Mas nada. Mas nada. Não existem apóstolos hoje. Tem uns que se chamam apóstolos. Podem se chamar à vontade. A gente chama as pessoas do que elas quiserem. Mas o que a Bíblia nos diz, para deixarmos claro de uma vez por todas, eles eram os apóstolos. Ok? E Paulo faz questão de dizer isso. Olha, eu fui chamado pelo próprio Senhor Jesus. É por isso que ele se apresenta assim. Não é que Timóteo não o conhecesse. É porque ele sabia que essa carta ali, as pessoas iam buscar depois. Aliás, ele escreveu essa carta mesmo para Timóteo mostrar como autoridade. Quando chegasse à igreja de Éfeso, dissesse, olha, eu estou aqui, mas estou amando dele. Olha, o que ele escreveu foi isso. Então, ele faz questão de se apresentar exatamente dessa forma. Então, esse apóstolo, Paulo, quem ele era e o que nós sabemos sobre ele? Vamos lá. Primeiro, como é que ele se chamava? Paulo, Saulo, que confusão. É Saulo. Saulo de Tarso. É assim que diz Atos capítulo 22, versículo 3. Ele foi um jovem que nasceu na cidade de Tarso, às margens do mar Mediterrâneo, educado por um grande mestre da lei chamado Gamaliel. Que nome esquisito. É isso mesmo. Saulo de Tarso, está lá em Atos 22:3, está bem? Ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, era um estudioso, era um homem importante, sabia tudo. Pelo menos assim ele achava. Ele era um homem que de facto tinha um apreço e um zelo pela palavra de Deus tão grande, que um dia ele estava no templo a ensinar, e de repente houve lá um judeu a falar qualquer coisa contra a igreja, a falar qualquer coisa contra o templo, a dizer sobre uma outra pessoa. Ele ouve aquilo e diz, isso é heresia, isso não pode ser assim. Ele passa por cima das leis e no seu zelo de fazer a coisa certa, consente em apedrejar essa pessoa. Estevão, lembram-se? As leis romanas não permitiam que os judeus apedrejassem ou matassem pessoas. É por isso que quando Jesus foi preso, foi levado até Roma, né? Até as autoridades. Os romanos é que tinham que condenar Jesus à morte. Mas Paulo estava tão comovido com aquilo que ele estava a ouvir, que ele acreditava ser contra Deus, que ele diz, não pode ser assim. Vai parar já. E ele continua a pesquisar e a investigar e percebe que aquela heresia que ele acreditava, na verdade, estava vindo de um outro judeu. Um judeu que já tinha sido morto, crucificado. E eles diziam que ainda estava vivo. Um tal de Jesus. E Paulo resolve perseguir todos aqueles homens e mulheres que de alguma forma estivessem a espalhar essa heresia. Ele vai pegar cartas e vai começar a sua cruzada atrás dessas pessoas. Isso está relatado no livro de Atos, capítulo 9, versículo 2. E eu vou pedir para alguém a abrir nesse capítulo e ler esse versículo para nós. Atos 9, 2. E vamos ver a perseguição de Paulo. Atos 9, 2. Ok. Obrigado, Ana.
Alguns de onde, Ana? Diz aí na tua tradução. Do caminho. Eu achei deliciosa essa tradução, porque ela é a mais próxima do original. O caminho era como eram chamados os seguidores de Jesus naquela altura. Eles ainda não eram cristãos. Eles eram os do caminho. Não deixa de ser curioso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles nem faziam ideia, mas eles de facto estavam a falar certo. E Saulo vai começar a perseguir essas pessoas do caminho, mas no caminho de Damasco, a chegar à porta da cidade, ele vê uma grande luz e cai de onde? Não cai do cavalo, ao contrário do que a gente acredita muitas vezes. Ele cai. Não se diz a Bíblia que era do cavalo, tá bem? Ele só cai. Cai com o rosto em terra. E ouve uma frase simples, mas que eu confesso, enche-me de esperança. Está logo no versículo 4 de Atos 9. Caindo em terra, ouvi uma voz que dizia o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa frase enche o meu coração de alegria e esperança. E agora vocês estão a pensar, o pastor ficou maluco. Não vai ser a primeira vez que me chamam de maluco esse fim de semana, não é? Mas sabem, eu acho fantástico essa ideia, porque na verdade, quando Jesus diz a Saulo, ele não diz, porque estás a perseguir os cristãos? Porque estás a perseguir os pequeninos? Ele diz, porque me persegue. Pronome pessoal. A mim. Sabem porquê que isso me enche de esperança e de alegria? Porque Deus não apenas vê o que se passa comigo, como o que se passa comigo, Ele assume como se fosse com Ele. Percebem? Um Deus tão pessoal que quando começam a perseguir os cristãos, Ele diz, não, isso é como se fosse comigo. E Ele vai então se revelar a Saulo, que vai cair com o rosto em terra, reconhecer quem Jesus é e vai descobrir que Jesus estava vivo. Não era uma heresia. O que pode ser fantástico, mas para Paulo era tirar todas as bases que ele acreditava. É como se puxassem-lhe o tapete. Tudo o que ele acreditou em toda a sua vida agora não faz sentido. E o que ele vai fazer é algo que eu acho fantástico. Ele vai mudar de nome de Saulo para Paulo. Sim, os irmãos ouviram bem. Ele vai mudar de nome. Não foi Deus quem mudou o nome dele. Pelo menos a Bíblia não diz isso. A gente muitas vezes acredita também nisso, não é? Não. Ele muda de nome. Porque naquela altura, quando as pessoas mudavam de nome, queria dizer uma mudança de vida. E Saulo queria dizer o grande, o desejado, o maior desejo. Enquanto Paulo queria dizer pouco, pequeno, o menor. Aquele homem, quando vê a grandeza de Jesus, ele diz, eu não posso ser o grande. Eu sou o pequeno. Eu não posso dizer que eu sou o maior. Na verdade é ele, eu sou só pó. E é essa atitude que Paulo vai ter. Ele vai começar de uma forma exaustiva a investir a sua vida, a trabalhar e a fazer que outros conheçam o caminho. Não é à toa que ele é um dos maiores missionários relatados na Bíblia. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, passando por dezenas de cidades, fundando igrejas. Esse tal Paulo, eu não sei se tu já deste conta, mas 50% do teu Novo Testamento foi escrito por ele. Metade do que tens no Novo Testamento foi escrito por Paulo. Um homem que perseguia cristãos. Um homem que andava ali a matar pessoas. Mas que entendeu quem Jesus é. Entendeu quem Ele é. E isso fez com que ele mudasse de atitude por completo. Ele não resolveu continuar com a capa e dizer, epá, eu vou ficar quietinho, que agora eu já percebi que eu estou errado, mas antes que alguém perceba também, eu vou aqui fingir e me guardar. Não. Ele assume o seu erro. E começa, de facto, a viver uma vida nova. E Deus o usa poderosamente. E voltando então a carta para o destinatário, para a gente poder terminar. Quem é o destinatário da carta? Timóteo. Quem era Timóteo? Um jovem. Sim, um jovem.
Um jovem que era originário de que cidade? Timóteo era da última cidade que Paulo passou na sua primeira viagem missionária. Ele era de Derbe, em Listra. Okay? Era ali, bem pertinho. Paulo passa na sua primeira viagem missionária e conhece uma família curiosa. Uma família fundada por uma avó crente, chamada Lloyd, boa. Uma filha chamada Eunice, que também era uma mulher crente piedosa, que era casada com um homem grego. Elas eram judias, mas ele era grego. E tinha um filho, um pequeno moço, de nome Timóteo. Timóteo cresce num lar piedoso. Num lar onde as palavras de Deus eram ensinadas, mas ao mesmo tempo era dividido. Não é à toa que ele ainda não era circuncidado, porque seu pai grego nunca o levou para isso. Mas Timóteo vai crescendo, ouvindo e conhecendo aquilo que é importante, mas ao que parece ainda não tinha tomado uma decisão. Parece que só quando Paulo passa por lá na sua primeira viagem missionária é que ele de facto toma uma decisão. Porque Paulo o chama de filho na fé. Portanto, muito provavelmente, os historiadores acreditam que Timóteo se converte quando Paulo passa lá na sua primeira viagem missionária. Sabem o que isso me ensina? Que lá em casa eu tenho que ensinar a minha filha a ser piedosa. Que lá em casa eu preciso mostrar à minha filha os valores da fé real que eu acredito. Mas que ela vai precisar tomar a decisão dela. E para vocês, filhos de crente que estão aqui nesse dia, eu quero vos dizer aquilo que eu ouvi quando eu tinha cerca de 6 anos de idade. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Se tu não tomares uma decisão, tu não vais passar a eternidade onde os teus pais vão passar. A decisão é pessoal. Timóteo precisou tomar essa decisão e ele tomou. Ele toma a decisão, começa então a sua caminhada de fé e na segunda viagem missionária, quando Paulo começa, ele resolve levar Timóteo com ele. E Timóteo passa a ser de facto o seu grande companheiro, aquele que vai andar lado a lado com ele. Timóteo tinha algumas limitações, 3 para ser mais exato. A primeira delas é que ele era tímido. Basta ver que Paulo andava sempre a escrever, tem bom ânimo, olha, fala, olha, continua. As cartas são sempre a empurrar Timóteo. Timóteo era um tipo um bocado tímido. A segunda limitação é que ele era jovem. Ser jovem é defeito? Não, mas é uma limitação. Os jovens vão errar. Eu vivo dizendo isso. A juventude, muitas vezes, vai errar no ímpeto de fazer as coisas com a força, com o vigor. Vai errar. E, irmãos, virando para mim, eu digo mais uma vez, eu sou jovem, eu vou errar. Por favor, falem comigo quando acharem que eu errei. Não me privem do direito de crescer, de aprender. Não privem essa igreja do direito de crescer com um pastor jovem que também vai aprender e vai melhorar. Os jovens vão errar. Isso não é um defeito, mas é uma limitação. E o terceiro, ele era um homem que aparentemente tinha alguns problemas de saúde. Paulo escreve no meio dessa carta a dizer para ele, toma um bocadinho de vinho para o seu problema de estômago. E eu sempre achei curioso, por que Paulo, no meio de uma carta, dizer como é que ele devia lidar com as pessoas, como é que ele devia fazer isso ou aquilo, do nada diz, toma vinho para o teu estômago. Eu sempre achei esquisito, mas estudando a carta agora eu percebi. Ele está a falar isso exatamente num contexto quando ele diz, olha, lida com esses problemas dessa forma, lida com essas pessoas dessa forma. Isso vai te dar um bocadinho de úlceras nervosas. Ser pastor, lidar com pessoas dá úlceras. Então toma lá um bocadinho de vinho para o teu estômago. Depois os irmãos vão ver isso quando a gente estudar isso mais para frente. Mas pronto. Finalizando, meus queridos, a última coisa que eu queria falar-vos sobre Timóteo antes de nós participarmos da ceia do Senhor é talvez aquilo que nós conhecemos mais dele. O facto de ele ter sido circuncidado quando? Antes da viagem missionária. Ele já era adulto.
e Paulo resolve circuncidá-lo. Porquê? O próprio Paulo dizia, olha, não é preciso circuncidar. Mas para que os outros reconhecessem a autoridade de Timóteo, ele circuncisa. Os irmãos sabem o que é circuncisão, certo? É literalmente um corte, uma operação. Digamos no lugar mais sensível do homem, por assim dizer. Porque mexe muito mais do que só com o seu corpo, sim com a sua masculinidade. Dói, incomoda, não dá jeito nenhum. Mas quando Timóteo olha para quem Jesus é e o que Jesus fez, ele diz, eu não me importo. Pode circuncidar-me. Paulo e Timóteo. 2 homens que tinham uma vida, que tinham uma atitude, mas que quando reconhecem quem Jesus é e quem eles são, eles dizem, qualquer coisa que eu fizer é apenas um grão de areia perto do grande monte aonde Jesus foi crucificado. A minha pergunta para ti nessa manhã é, como reages diante da cruz de Jesus? Quando tu olhas quem tu és, como reages diante da verdade maravilhosa que é Jesus veio, morreu por ti, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja?